Bem-vindo e bem-vinda ao Fonocast dessa semana. E eu estou aqui com um convidado para lá de especial, Diego Torlini. Seja muito bem-vindo! Muito obrigado, Patrícia. É uma honra estar aqui. Gostei muito do convite. Vai ser uma honra estar aqui com a sua audiência, compartilhando um pouco do conhecimento. Que maravilha, gente. Olha só, eu já vou deixando um recado aqui para você. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, já começa a seguir agora, hein? Digita aí, @Fonolopes. Pode digitar lá no YouTube que você me encontra, ou então no Instagram. E você, Diego, como que faz para te encontrar nas redes sociais? Fala aí pra galera. Meu Instagram é Diego Torlini. Diego Torlini. Torline. Perfeito, que nome chique, né? Diego Torlini. Então, olha, nós vamos hoje falar um tema aqui muito importante, que, como fonoaudiólogo, eu não poderia deixar de convidar uma pessoa tão especial como você. E o tema desse podcast de hoje é: empreender é para todos? E antes da gente pensar se empreender é para todo mundo, eu queria que você se apresentasse, né? Para o pessoal saber quem é esse nome chique, Diego Torlini. Conta pra gente o que você faz, por onde você anda. Hoje eu sou especialista em inteligência emocional. Já realizei mais de 140 palestras, grande parte em empresas, grandes empresas pelo Brasil, como Vale do Rio Doce. Estive também no Boticário, Renner, CCAA, CNA de inglês também, e a SOS Educações também, algumas dessas empresas. E tenho milhares de alunos aqui espalhados pelo nosso país. Que beleza. Então hoje, gente, eu vou ter que trabalhar a minha inteligência emocional para saber se todo mundo pode empreender, não é isso, Diego? Exatamente. Mas o Diego está esquecendo de me dar informação aqui, porque eu estou sabendo que você também é um escritor. Sim. Me conta aí que você tem livro escrito. Como que funciona isso aí, Diego? Isso, eu tenho um livro que se chama Sonhos Imbatíveis, que é um livro que foi escrito justamente para as pessoas desenvolverem a disciplina e a constância, que era algo que me faltava. Eu tive que me tornar também um especialista em entender que um dos pilares principais do sucesso, do resultado, é a disciplina. Então esse livro ele é justamente para você se tornar uma pessoa constante, disciplinada, não parar no meio do caminho e realizar seus sonhos e os seus objetivos. Perfeito. Olha, quem sonha grande alcança coisas grandes. Quem não sonha não alcança nada. Não alcança nada. E sabe, Diego, para a gente poder começar dentro do empreendedorismo, a gente precisa sonhar. Certo. E esse sonho, ele precisa sair do papel, né? Sim. E para você, a vida sempre foi pensar no empreendedorismo, pensar na inteligência emocional para poder empreender? Ou você teve que, na vida, além de viver, né? Obviamente, teve que pensar em mostrar alguns papéis, ou então se fingir de um personagem para poder sobreviver nesse mundo? Me conta um pouquinho da sua história, como que você chegou aqui hoje pensando, além de empreender, de ser um especialista em inteligência emocional, em lidar com pessoas. Legal, essa é uma pergunta muito interessante, que eu vejo também que muitas coisas na vida que nós fazemos, ou rumos que nós tomamos, vem muito de uma necessidade, muitas vezes. E a minha vida, ela foi muito assim. Hoje eu sou completamente diferente da pessoa que eu fui alguns anos atrás, nem tão distante, mas completamente diferente da minha infância, da minha adolescência. Eu sempre fui uma criança muito introvertida, muito tímido, muito travado, com muito medo de conversar com as pessoas. E quando eu falo isso, não é exagerando, mas de fato, uma timidez tão grande que eu não conseguia desenvolver assuntos, conversar com as pessoas, eu não conseguia ter amigos, eu não conseguia, por exemplo, até para falar presente na chamada da escola era difícil para mim. Eu não conseguia. Até isso é uma dificuldade que eu tinha muito grande. E para você ter ideia, quanto era difícil conversar com as pessoas, eu falava muito rápido quando eu tinha que falar, eu evitava ao máximo, mas se eu tivesse que falar, eu falava muito rápido, porque quando alguém olhava para mim, eu sentia meu rosto queimando, literalmente, ficava queimando, ficava vermelho, ficava com muita vergonha. Tamanho era a minha timidez. Só que isso me incomodava muito. Só que quando uma criança, você não sabe muito bem o que é aquilo. Só sabia que aquilo era algo ruim e que eu não gostava e que me incomodava. Então eu vivi a minha vida fugindo. Eu fugia das situações que eu não gostava. Então eu não gostava de ficar junto com as pessoas, eu procurava evitar, só ficava perto de pessoas que eu sentia confortável, e as pessoas eram os meus pais, né? Até parentes próximos, eu tinha muita dificuldade, então era uma vida bem complicada, bem difícil de lidar, assim, essa timidez era tão grande.
E conforme eu fui avançando na vida, ficando mais velho, na adolescência, já sabia o que era uma timidez, só que eu não sabia que era algo que podia ser rompido, que eu podia mudar, era uma baixa estima também. Então eu não sabia que eu podia mudar isso, que eu podia sair dessa situação. Mas até que eu comecei a ver que tinha como, né? Algumas pessoas falavam de teatro, que tinha como fazer teatro para você se desinibir, ficar uma pessoa mais comunicativa. Então eu comecei a ver que tinha uma possibilidade, que tinha uma forma de mudar aquilo. E como eu disse, na minha adolescência é quando você já quer se expor mais, é quando você quer ter mais, criar laços com pessoas, quando na adolescência você não quer somente a sua família, você quer criar novos amigos fora dali, né? Você quer pertencer a grupos fora daquele seu ambiente familiar. Então, para mim, nesse momento, que foi um momento muito crucial para mim, que eu ia em lugares com uma determinação que eu ia romper com aquele medo que eu tinha. Eu falava assim, eu vou numa festa, eu vou conversar com as pessoas, mas eu não conseguia. Eu voltava para casa frustrado, e era tamanha a minha frustração que eu chorava, literalmente chorava. Muitas vezes eu chorava quando eu ia dormir, meus pais não sabiam disso, e eu chorava porque eu não conseguia romper com aquele medo. E eu sabia que aquilo me impedia de ser quem eu queria e me impedia de desenvolver relacionamentos, relações. Então, de alguma forma, eu sabia que ele me pediu ao longo da vida. Eu vejo que tem pessoas que são tímidas, mas de alguma forma elas não se importam tanto. Para mim sempre foi um problema isso, sempre me incomodou muito. Quando eu via pessoas que se desenvolviam, que falavam muito bem, advogados, oradores, eu me identificava com aquilo, muito. E tem um filme que eu vi, que é O Discurso do Rei, que é um filme fantástico, que ele tinha gagueira. Quando eu vi aquele filme, eu achei incrível aquele filme. Então, não era uma pessoa religiosa, de ir muito em igreja, não. Mas, num momento muito difícil da minha vida, com aquela timidez, com aquela baixa estima tão grande, eu fiz um pedido para Deus. Eu falei assim, se você me tirar dessa situação, desse medo que eu tenho, de conversar com as pessoas, essa timidez, eu vou fazer com que a minha vida seja um instrumento para que outras pessoas possam se libertar, possam se desenvolver, possam crescer na vida. E eu vejo que o meu propósito de vida ele começou naquele pedido, naquela oração que eu fiz, mesmo sem saber muito o que eu estava fazendo. Então, a vida não mudou imediatamente. Eu continuei tímido, continuei travado, mas eu continuei vivendo, mas de alguma forma eu tinha uma esperança, eu sempre tive esperança que eu iria conseguir mudar aquela situação. Eu vejo que o pior problema que tem para uma pessoa é quando ela perde a esperança, ou quando ela não tem a esperança que algo possa ser melhor. Então eu vejo que aí é o que tem de pior. Então eu sempre tive esperança que eu iria mudar aquela situação. Então o tempo foi passando até que eu fui para a igreja, um ambiente mais ali religioso, relacionamentos com pessoas, e eu tive que falar com as pessoas, eu tinha que me comunicar, eu tinha que levar uma mensagem. Então, por mais que eu era tímido, mas aonde eu ia, as pessoas me colocavam em lugares de liderança. E mesmo eu nunca querendo isso, sempre querendo fugir, eu nunca queria aceitar, mas me colocavam. E nessa situação, eu comecei a ter que falar em público, sim, falar para um pequeno grupo de pessoas. Só que mesmo assim era difícil para mim. Eu lembro a primeira vez que eu fui falar para as pessoas, a líder que me pediu para falar, ela tinha ido viajar, não tinha como. Eu sempre falava, não quero, não vou fazer. Não é porque eu não queria, é porque eu tinha medo, ao extremo de me comunicar, de falar com as pessoas. Só que aí eu falei, ela ia viajar, não tinha como. E dentro de mim eu falei assim, eu tenho que encarar isso. Não dá para eu ficar fugindo a vida toda. Então, dentro de mim, eu tomei essa decisão. Eu vou encarar. Então, eu lembro que eu fiquei uma semana estudando, preparando o que eu ia falar. Beleza, eu preparei a mensagem. Aí eu falei assim, agora eu vou... Até aquele momento, eu não mandava áudio de WhatsApp, por exemplo. Eu tinha vergonha de mandar áudio. Tinha vergonha da minha voz, de falar. Não conseguia. Aí eu falei assim, já que eu preparei a mensagem, eu tenho que gravar um áudio aqui no gravador do celular para que eu veja como que ficou. E eu estava sozinho no meu quarto, eu coloquei o telefone para gravar a minha voz. E quem disse que a minha voz saiu? Sozinho, eu não consegui gravar a minha própria voz. Eu fiquei travado muito tempo naquela situação. Eu falava, tem que falar. Até que eu consegui, depois de um tempo, eu consegui falar. E quando eu comecei a falar, eu não parei mais. Eu fiquei 40 minutos falando sem parar. E eu gostei muito do que eu senti. Falei, que incrível, eu nunca falei por tanto tempo assim. Eu fiquei muito feliz com aquilo. E porque eu tinha preparado a mensagem, então eu sabia que eu ia falar, eu falei muito, por muito tempo, eu gostei muito. Então, quando chegou o dia
que eu ia levar a mensagem, eu torci assim, para que ninguém fosse. Falei, espero que ninguém vá, porque eu não vou ter que falar. Só que, para minha infelicidade, as pessoas foram, né? E eu tive que encarar aquilo. Eu tinha preparado um esboço no papel e eu comecei a... tinha uns tópicos, né, para me orientar ali. E eu comecei a falar e a sensação foi incrível. Aquele medo que eu tinha, de alguma forma, ele sumiu. Mas porque eu tinha me preparado para aquilo. E eu gostei muito daquela sensação. Eu falei, que incrível isso. Que legal isso. Então, a minha vida ela começou a mudar um pouco ali, mas eu era extremamente tímido ainda, muito inseguro. Mas eu lembro que eu vi também um cara, um dublador da Herbert Richards, que era dublava várias vozes de famosos que a gente viu ao longo da vida, nossa infância. Então eu vi esse cara, uma mensagem dele, era uma ministração dele, e ele fez vários personagens, achei incrível, e ele falou assim no final, se você quer ser um dublador, quer ser um ator, faça teatro. E lá atrás, na minha infância, eu já sabia que eu tinha que fazer teatro, porque se eu fizesse teatro, dentro de mim eu acreditava que eu poderia romper com aquela situação. Então eu fui buscar o teatro. Então eu entrei no teatro, eu comecei a fazer o teatro. No teatro, você tem que se expor muito ao ridículo. Então, me expor ao ridículo, fazer coisas ridículas, foi me fazendo me destravar, foi me fazendo crescer muito. E eu não me limitei só ao teatro, porque eu percebi que tinha algumas pessoas, eu lembro quando eu estava chegando, teve um rapaz que ele falou assim, as pessoas falam que teatro é bom para desinibir. E ele falou comigo assim, aqui no teatro eu sou desinibido, mas na rua eu continuo inibido. Aí eu pensei assim, mas se eu fizer da minha vida um teatro, e se o que eu aprender aqui eu fazer lá na rua, lá fora? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer personagens fora do teatro. Por exemplo, eu ia para lojas, fingia que eu era fingia que eu era vendedor da loja. Por exemplo, tava na Páscoa, eu falava assim com as pessoas, vem aqui adquirir a nossa campanha de Natal, coisa nada a ver. Mas é Páscoa. Mas essas coisas ridículas mesmo, que foi me fazendo destravar. E eu comecei também, eu fingia que eu era gago, eu fingia que eu era português, ia em lojas, eu fui numa autoescola, fingi que eu era português, fazendo sotaque. Tudo isso foi me fazendo me destravar muito, questão da timidez. E teve um amigo que me ajudou muito nesse processo também, Vanderlei, que ele era um cara muito destravado também. Comecei a acompanhar ele, brincar junto, conversar com pessoas estranhas, desconhecidas, porque a timidez está muito ligado ao medo da exposição. Mas se você começa a enfrentar o medo, gradualmente ele tende a diminuir. Eu comecei a enfrentar e a fazer coisas ao extremo, coisas que eu jamais faria. Eu pensei o seguinte, se eu for o extremo do que eu sempre fui, não tem como a timidez resistir a esse estímulo. Então eu comecei a fazer essas coisas. E depois disso também eu comecei a escrever, eu escrevia muito, eu comecei a escrever peças de teatro, escrevi stand-up, apresentei stand-up também. Quer fazer um stand-up pra gente? Tô enferrujado, muito tempo que eu não faço. E nisso também uma coisa, eu fui para a Rádio Tatiaia, fiz algumas participações na rádio também. Eu lembro que foi uma situação que eu tava com muito medo, também tava tremendo de vergonha, de medo ali, mas eu contei uma piada lá, as pessoas riram, se divertiram. E isso me marcou muito no meu projeto, essa minha descoberta com a comunicação, porque eu entrei numa rádio que é conhecida em todo o estado de Minas, contei uma piada, e quando eu cheguei em casa, meu pai tinha ouvido aquilo. Ele tinha me ouvido ao vivo na rádio. E ele não achou graça. E pior que ele achou. Achou. Bom. E ele ficou feliz, e eu falei assim, uau, que incrível, meu pai ouviu, porque eu sempre vi, na minha infância, meu pai sempre escutou essa rádio. E ele ter me ouvido na rádio que ele sempre escutou, pra mim foi incrível, sabe? Ele escutava essa musiquinha, Itatiaia, escutava. Muito. Então aquilo falei, que incrível. Eu conversei com o estado todo ouviu a minha voz. Alguém que sempre foi reprimido, não falava com ninguém, e meu pai ouviu a minha voz. Então eu comecei a apresentar, fazer stand-up também, fiz mais de 200 peças de teatro. Eu sou ator profissional também, me formei no teatro, então fiz vários personagens no teatro também. E nisso também, assim, eu sempre me visualizava fazendo palestras. Eu dirigindo, me via uma mensagem, começava a falar sozinho, ficava por 10, 20 minutos falando sozinho. E depois disso foi o outro passo, que foi lançar o livro, Os Sonhos Imbatíveis, que também foi uma jornada na minha história de mudança. Porque junto com isso eu era uma pessoa insegura,
indecisa, inconstante, indisciplinada. E eu entendi que na minha jornada para construir o sucesso, eu precisaria desenvolver a disciplina. E eu não tinha disciplina. Então eu comecei a estudar muito, li muitos livros, fiz muitos cursos e comecei a desenvolver a disciplina. E nesse processo foi que eu lancei o livro Sonhos Imbatíveis. Então, e desse livro, como que as coisas elas vão se conectando? Porque muitas vezes é da sua maior dor que vai vir o seu maior crescimento. Porque as minhas dores na vida foi que justamente me levaram a fazer o que eu faço hoje. Foi justamente o medo, a timidez, a exposição, a insegurança, a falta de inteligência emocional, a falta de disciplina, de constância que me fez fazer o que eu faço hoje de forma profissional. Porque eu tive que aprender a lidar com as minhas situações, entender como ter resultados, e foi isso que me fez os resultados que eu tenho hoje. Não foi somente lendo ou aprendendo com terceiros, mas foi vivendo e enfrentando o que eu tinha dentro de mim. Então isso me fez chegar onde eu cheguei. E foi justamente o livro Sonhos Imbatíveis, que depois de ter feito o primeiro livro, ter lançado esse livro, que veio o convite para fazer a primeira palestra. E eu já queria palestrar. Mas tudo dentro desse processo também, eu tinha medo, tive que encarar o medo de gravar vídeos, o medo da exposição, de falar em público, porque eu vejo que cada desafio que nós temos na vida são diferentes. São totalmente diferentes. Por mais que eles possam ser parecidos, mas eles são diferentes. Então, você pode gravar vídeo muito bem, mas para falar em público pode ter dificuldade, ou vice-versa. Então, ter uma mentalidade, que entender que cada desafio é novo, vai ter suas nuances, então, mas sempre ter uma mentalidade de encarar as situações de frente. Foi o que eu desenvolvi. Eu não era assim, mas isso me fez chegar onde eu cheguei, hoje com milhares de alunos, hoje vendo tantos depoimentos de pessoas que eu consigo ajudar, eu olho para trás e falo, já pensou se eu tivesse desistido? Já pensou se eu não tivesse as dores que eu tive? Porque muitas vezes, dores que nós vivemos, e você que está me ouvindo aqui, me vendo, talvez você tenha uma dor hoje que você não entende o porquê dessa dor. Por que você está vivendo aquilo? É só lá na frente que você vai entender. Só que é importante que você não pare agora. Que você encontre uma solução, que você continue com a cabeça erguida, encarando de frente. Porque essa dor que você vive agora, lá na frente, ela vai ser usada para com que outras pessoas possam se inspirar, possam se transformar. O que acontece? Quantas pessoas, só porque escutam a minha mensagem, elas são transformadas, elas buscam ajuda, elas se transformam. E eu falo, se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, todas as dores que eu vivi, eu não seria a pessoa que eu vivi hoje. Então é importante a gente ficar em paz e parar de julgar por que as coisas, vamos dizer, ruins ou negativas acontecem com a gente. Eu acho que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Quando a gente entende isso, as coisas ficam muito mais leves. A gente consegue tirar força de onde era fraqueza. Consegue tirar força de onde você antes não tinha. Mas se a gente fica nessa mentalidade de julgamento, de se vitimizar, de crítica, acaba que você vai só se afundar mais. Agora, tudo tá ligado à nossa mentalidade, a forma como a gente vai enfrentar isso. Que isso, gente, já nem preciso continuar esse podcast. Olha, ele está dando uma lição de vida do que é esse controle emocional. A sua história, ela já impacta, né? Ela já traz uma mensagem muito grande, principalmente para quem hoje quer empreender e já chega com todos esses sintomas que você já vivenciou, que você já apanhou aí na vida, o medo, a insegurança, o medo de que você não é o suficiente, o julgamento das pessoas, ele está envolvido aí na sua história. Total. Eu gosto muito de uma frase que, se você ainda não é, finja até se tornar. E você fez isso muito bem, representando papéis, né? E pensar que em uma única pessoa consegue se concentrar, assim como você, tantas habilidades, né? De você hoje ser um ator profissional, de você ser aquela pessoa que tinha medo de conversar com as pessoas e hoje você é a pessoa que se expõe. E eu acho que isso dentro de uma carreira, dentro de uma profissão, acontece com todos nós que desejamos empreender, que desejamos crescer, e são processos muito importantes e processos que doem, porque crescer dói, mas que vão construir a carreira profissional. Então, escutando a sua história, né, pensando ali, poxa, ele era uma pessoa tímida e ele alcançar esse sucesso, ser um palestrante de sucesso, utilizar a voz e ser ouvido por tantas pessoas, e isso tudo juntando dentro de uma caixa, a palavra é que você é um empreendedor, né? Que você consegue concentrar todas as suas energias em cuidar das pessoas. Você também é um professor, você é um mentor,
de vidas, e o mais importante é que você transforma a vida das pessoas. E para mim, Diego, pensar no estado emocional, isso muda tudo, né? Pensar que nossas emoções, elas precisam estar controladas para a gente aprender a lidar com tudo que acontece na nossa vida. Por isso que eu fiz esse convite tão especial para você, porque hoje, dentro da fonoaudiologia, né, como profissão, eu vejo muitos meus alunos e os colegas sentindo essas dores que você trouxe exatamente na sua história. São pessoas que têm a timidez, que têm a vergonha de gravar um vídeo, que têm dificuldade de aprendizado mesmo na questão da comunicação. E somos o quê? Profissionais da comunicação. E aí, como diz o ditado, santo de casa não faz milagre. E essa barreira da comunicação, ela é para todo mundo, ela é para mim também. Eu comentando com você aqui antes desse podcast, eu disse para você, olha, a minha vida inteira eu me comunico, desde 4 anos eu canto, eu falo, eu prefiro pegar o microfone e falar para 1000 pessoas do que gravar um vídeo. Por que existe, né, essa barreira comunicativa? Será que aconteceu algo lá na infância que me impedia? E olha que eu também ia em rádios, eu cantava, eu falava, eu me expressava, e ele continua sendo um medo, mas o medo precisa ser vencido com a coragem e o movimento de sair desse lugar, né? Então, acho que isso é importante. Então, pensando aqui nesse tema do nosso podcast, trazendo todas essas palavras enriquecedoras, né? A fonoaudiologia hoje é uma profissão onde eu encontro muitos profissionais paralisados e travados, com dificuldade de se expressar e de mostrar, né, o melhor que tem, ou até mesmo de começar a empreender, de abrir um consultório, de sair do lugar. E eu comecei a fazer, Diego, muitos treinamentos de PNL, de questões ligadas às emoções, e fui percebendo o quanto que isso estava ligado à minha profissão, o quanto que eu tinha barreiras para fazer algo, mas que eu preciso fazer o que tem que ser feito. E a gente, às vezes, age como uma criança mimada. Sim. E a gente não faz aquilo que precisa ser feito para chegar onde esse sonho que a gente tem pode nos levar, né? E todos, como seres humanos, temos capacidade de chegar onde a gente sonha, só que a gente tem que romper essa barreira. Então, me fala aqui, com a sua expertise, né? Como você é um especialista em inteligência emocional, estou amando esse bate-papo. Como que essas questões das emoções, né, como a falta de confiança, que é o que a gente mais encontra hoje, ela pode impactar na decisão de uma pessoa, por exemplo, empreender, começar um negócio, ou então se destravar nas redes sociais, porque é uma venda. Eu estou aqui hoje falando, eu posso vender o meu serviço para você. Então, como que essas questões emocionais, o tanto que elas impactam, né, nessa questão da confiança da pessoa se expor? Então, porque a confiança, ela vai muito ligado à autoconfiança. É uma confiança de dentro. Eu confio em mim. Eu acho que eu sou capaz de fazer algo. Muitas vezes, isso está ligado, praticamente todas as emoções que nós vamos falar aqui sobre inteligência emocional, a maior base vem da infância, né? Quando na infância nós vamos aprender a lidar com a gente mesmo. Só nós aprendemos a lidar conosco mesmo, com a gente mesmo, de acordo com como o outro nos ensinou a lidar com a gente. Por exemplo, nossos pais ou quem nos criou. Se nós viemos de um ambiente saudável, um ambiente que muitas vezes os pais ou quem criou a pessoa, ela foi uma pessoa que estimulou ela de forma positiva a enfrentar desafios, quando criança, a romper, a fazer uma brincadeira mais desafiadora, a romper, a ter responsabilidade, mostrar para aquela criança que ela era capaz de lidar com seus desafios. Essa criança tem uma tendência na vida adulta a ser uma pessoa autoconfiante, porque na infância ela aprendeu a ser autoconfiante. Por quê? Porque alguém de fora, os pais, os educadores, mostrou para essa criança que ela era capaz, que ela era confiante. Então, é como se a voz do outro ficasse em nós. Como se o outro me estimulou, mostrou que eu era capaz, mostrou que eu conseguia. Quando eu cresço, me torno um adulto, essa voz fica na minha cabeça. Mentaliza aquilo. Internaliza. Porque eu fui aprendido que eu sou capaz, eu sou confiante, eu posso, eu consigo, porque um terceiro me mostrou isso. Porque quando nós somos crianças, nós nem sabemos. Nós acatamos o que nossos pais dizem. O que eles dizem para nós é uma verdade. Mesmo se for, vamos dizer assim, mesmo se for algo totalmente errado e contrário ao que alguém nos passou na infância. Mas se o que eles nos passam, nós não temos senso crítico para distinguir, né? Uma criança é como uma esponja, ela absorve tudo
o que ela vive. Então, se eu vivi num ambiente que me incentivou, mostrou que eu sou capaz, eu vou crescer capaz, achando que eu posso alcançar o que eu quiser na minha vida. Agora, o contrário também é uma verdade. E, infelizmente, né, a maior parte dos lares, os pais não tiveram uma inteligência emocional suficiente para eles mesmos, aí quanto mais para os filhos. Então, eles passaram para os filhos aquilo que eles tinham, o que eles podiam fazer. E então, um adulto, quando chega na falta, um adulto se torna, não tem autoconfiança, é porque na infância ele não teve uma educação que aflorou isso nele. Mas é para você julgar os seus pais? Não, de forma alguma. É para que você entenda que também com eles foi a mesma coisa. Os avós foi a mesma coisa, não é para você julgar. Mas eu vejo que quando a gente entende a causa das coisas, é muito mais fácil de romper algo. Exatamente. E nem sempre essas pessoas estão dispostas a entender a causa. E aí elas começam a dar desculpas, Sim. né? Eu não vou fazer isso porque eu não estou preparado, eu não vou fazer isso porque eu não tenho conhecimento. E, na verdade, o conhecimento está intrínseco ali. Talvez, em vários momentos da minha carreira, eu tenha dado desculpas. Você falando aqui, eu estou viajando, você já está mexendo com as minhas inteligências emocionais aqui. Dei desculpa de que eu não tinha, talvez, um material suficiente para poder trabalhar, que eu não tinha um consultório perfeito para poder fazer um atendimento, e às vezes deixei também de ganhar dinheiro e de me valorizar por conta disso. E assim, existem coisas que fazem com que a gente tenha medo desde a infância e a diminuição dessa autoconfiança, mas essas questões do medo, elas impedem as pessoas de crescer e de se tornar aquilo que elas sonham. O medo está atrelado à questão da autoconfiança, ou você acredita que o medo é uma dor individualizada de cada pessoa? Eu acredito que vários fatores levam ao medo. Eu vejo assim, o medo ele é uma emoção primária, todo mundo tem. A questão é a forma como eu vou reagir ao medo. Mas o medo, ele vem de uma falta de autoconfiança, com certeza ele vem, porque se eu não tenho a mente como que ela funciona, de uma forma atemporal. Quando eu estou diante de um desafio novo, o que é atemporal? Eu vou olhar para trás, a temporalidade na minha vida é como se, ao longo da minha vida, as minhas experiências, erros, fracassos, acertos, me formam uma biblioteca de aprendizado. Eu estou diante de um desafio novo. Eu olho para esse desafio, aí eu olho para trás e falo: será que eu sou capaz? Se ao longo da minha vida eu só fugi, eu só fracassei, eu só errei, nunca consegui romper, eu olho para frente de um desafio novo e falo: não consigo. Agora, se uma pessoa olha para trás e vê que ela foi vencendo desafios novos, rompendo, crescendo, ela fala: eu não tenho talvez a capacidade suficiente agora para romper isso aqui, mas eu sei que eu consigo, porque tudo na vida eu consegui. Porque a gente aprende. Ah, Diego, mas então, se a pessoa não conseguiu ao longo da vida dela, ela não foi uma pessoa que foi estimulada a ter autoconfiança, ela pode começar agora, com pequenas vitórias. Só que as pessoas elas querem já marcar o gol que vai dar o título. Sim. Aí não sai do lugar. Mas sendo que se eu começar a me mover, a progredir um pouco, eu já consigo aumentar a minha autoconfiança. Já consigo ter mais. Isso eu vejo não só na fonoaudiologia, tá? Mas de forma geral dentro do empreendedorismo, é que as pessoas, hoje com a internet, né, com as redes sociais, as pessoas querem viver a vida achando que tudo que você posta ali é uma realidade intrínseca. Sim. Quando, na verdade, às vezes o ser humano começa a desejar aquilo que o outro está postando numa rede social, acreditando que tudo aquilo ali é uma verdade e achando que ele não é capaz de fazer aquela verdade ou aquela realidade, né? Sim. Trazer aquela realidade para a vida dele. E eu já vi e vivenciei com pessoas, né? Convivi com pessoas que deram um passo maior do que a perna, né? Que em vez de subir um degrau de uma vez, elas escalaram muito rápido, mas a queda foi muito grande. E eu percebo que talvez isso tenha a ver com isso que você está falando de lidar com as emoções, Sim. de querer crescer muito rápido dentro de um empreendedorismo, ou de querer crescer na vida de forma muito rápida e não consegue lidar com a emoção. Isso também você acha que traz lá da infância, da forma com que a gente aprende a lidar com algumas situações? Porque tem uma frase que eu acho muito legal, que eu já ouvi numa palestra, é que o tesouro que você procura está na caverna onde você tem medo de entrar. Né? Então, assim, que tipo de relação você acha que tem dessa questão do medo associado, né, buscando as nossas palavras, o medo associado à questão da autoconfiança e dessa pessoa querer um crescimento exponencial muito rápido? Como que as emoções
podem estar envolvidas nesse papel, né? A pessoa cair de uma vez e ela ali se afundar numa tristeza, por exemplo, por não conseguir escalar na vida e no empreendedorismo. Assim, eu vejo que para construir um grande negócio é como construir um grande prédio, um grande edifício. Você não vai começar do topo, você vai começar da base. E a base tem que estar muito forte para você começar. Então é importante você dar pequenos passos, mas sempre buscando progredir, estar crescendo. Porque, por exemplo, vamos fazer aqui um paralelo. Talvez uma pessoa que acabou de se formar como em administração de empresas, muito provavelmente, não quero aqui limitar, essa pessoa não tem a capacidade para administrar uma empresa como a Ambev, exemplo, que é uma empresa muito grande. Por quê? Porque ela não passou por estágios emocionais. Ela tem a parte técnica, mas não tem emocional para lidar com aquilo. E até mesmo CEOs de grandes empresas, eles vieram de baixo, foram passando por várias situações, porque você vai ter que lidar com várias emoções, desenvolver habilidades técnicas e comportamentais para chegar nisso. Então, se a pessoa ela cresce muito rápido, pode ser um problema que vai fazer ela fracassar, ela ir pro fundo do poço, não lidar com isso. Mas eu vejo que tudo, eu tenho uma filosofia da seguinte forma: tudo que acontece é para me servir. Tudo me é favorável. Até mesmo aquilo que as pessoas veem como algo ruim. Se essa pessoa ela quebrou a empresa, ela fracassou e veio e voltou e perdeu tudo, eu vejo assim um ponto muito positivo, porque ela mostra que ela tem uma coragem muito grande para romper com isso. Agora ela tem que pegar, por que eu fracassei? Por que eu errei? Aonde estão os pontos bons e negativos? O que eu tenho que aperfeiçoar? O que eu tenho que melhorar? O problema é que nos momentos difíceis, que são os momentos mais fáceis de criar convicções negativas. E pessoas, quando passam por tragédias, por traumas, elas se fecham. Nunca mais querem lidar com aquilo. Eu convivo com pessoas, amigos, que são excelentes pessoas para empreender, só que não conseguem mais, porque quebraram. Porque naquele momento de quebra, criou-se muita convicção negativa. Eu não sou capaz, eu não posso. Se eu abrir uma empresa novamente, eu vou quebrar de novo. Por quê? Porque não soube ter uma ressignificação do que aconteceu. Só que aquilo foi apenas uma aula que você teve. Se essa pessoa, quantos empreendedores já começaram e quebraram, falam várias vezes. Aqui o seu ambiente fala muito aqui dos foguetes, eu achei incrível isso. O próprio Elon Musk, quantas vezes ele fracassou nos lançamentos de foguetes. Eu acho incrível essa mentalidade que eu vejo que essas grandes pessoas que constroem impérios são pessoas que têm uma mentalidade, uma distinção que eu gosto de fazer entre uma pessoa que é resiliente e uma pessoa antifrágil. A pessoa resiliente, por exemplo, esse copo aqui, é um copo de louça. Se eu jogar esse copo no chão, o que vai acontecer com ele? Vai quebrar, porque ele é frágil. Ele não suporta uma pancada porque ele quebra. Se ele cair, ele quebra. Agora, se eu pegar algo que é de plástico, por exemplo, jogar no chão, vai se manter da mesma forma. Por quê? Porque ele é resiliente. Não acontece nada com ele. Agora, o termo antifrágil é algo que quando toma pancada fica mais forte, cresce. Então, eu vejo que pessoas que são antifrágeis, como o Elon Musk, são pessoas que crescem. Na pancada, elas crescem. Por quê? Elas entendem que a melhor forma que você aprende é com os erros. É com os erros que mais te faz você crescer na vida. Né? E eles têm um significado diferente para o erro. Essas pessoas que crescem dessa maneira. Como o Thomas Edison também. Ele tem uma história que eu acho incrível, que é uma mentalidade que eu tenho também. Thomas Edison foi um grande inventor, né, da lâmpada elétrica. O Thomas Edison, ele tinha um prédio que ficava as invenções, biblioteca, vários livros dele. E teve uma vez, era à noite, ele foi acordado por alguém, por um vizinho, falou que o prédio dele estava em chamas, estava pegando fogo. E ele chegou até lá, estava tudo incendiado, pegando fogo em tudo, não tinha como fazer mais nada. E ele falou assim com uma pessoa, com um dos filhos dele: vai chamar sua mãe, porque ela nunca mais vai ver um espetáculo como esse. E tudo que ele tinha construído estava se perdendo. Mas por quê? Ele tinha uma outra forma de ver o fracasso. Ele via que os erros, os fracassos, as perdas, é a melhor forma que nós temos para crescer. Porque o nosso sucesso é construído de fracasso em fracasso, de erros em erros. Então, o Thomas Edison, depois de um ano, ele tinha 4 vezes mais resultados financeiros do que ele tinha nesse acidente. Então, eu vejo que essas pessoas, né, que constroem impérios, elas têm essa mentalidade, como Elon Musk, como vários tantos outros, como Abraham Lincoln, que foi um grande presidente americano que fracassou
diversas vezes para chegar ao sucesso, para ser um presidente. Com 22 anos, ele fundou uma loja, uma empresa que quebrou. Depois ele tentou ser político, não conseguiu. Vários anos. A esposa dele, a noiva morreu, candidatou a senador, perdeu. A vida dele foi um fracasso, vários erros. E com 52 anos, ele se torna presidente americano. Foi um dos maiores presidentes americanos até hoje. Mas por quê? Ele soube lidar com o fracasso. Se você não para diante do fracasso, não tem como você fracassar. Não tem como você ser um derrotado. Porque não é o fracasso que te torna um derrotado ou um fracassado. É como que você reage com isso. Como você lida. E isso é uma grande realidade. A gente vê hoje muitos empresários desistindo, apesar de terem tentado uma única vez. Sim. Eles não retomam as suas atividades. Falam assim, isso não é para mim, né? Sim. Ou então, eu não sou capaz de fazer isso, eu não vou dar continuidade a esse projeto, e começa a criar outro projeto, aí fracassa no outro projeto, desiste, não tem uma constância. A gente trabalhar hoje, o mercado de trabalho em si, em qualquer área, em qualquer profissão, a gente vai ter que aprender a lidar com o fracasso. O fracasso na empresa, o fracasso na casa da gente, o fracasso nas nossas escolhas. Eu vejo muitos jovens falando assim, até hoje eu não sei o que eu vou fazer, né? Das minhas escolhas, das minhas decisões, eu não sei o que eu vou estudar, e porque muitas vezes tem medo de fracassar. Talvez vivenciou algum tipo de fracasso na infância, na adolescência, e não conseguem construir isso, vivem uma vida de fracasso porque não conseguem decidir, não conseguem ter suas escolhas. E na fonoaudiologia, tá? Não é muito diferente, não. Eu escuto meus alunos sempre comentando, olha, Patrícia, eu tenho muito medo de abrir um consultório e fracassar. Eu tenho medo do fracasso. Eu até fiz uma lista e passei para os meus pacientes fazerem alguns comentários dos meus alunos para eles me informarem quais eram, né, os grandes medos, por exemplo, de abrir um consultório, como que ele se via empreendendo e tudo mais. E para minha surpresa, assim, as frases, os questionamentos eram: eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de não conseguir, eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu acho que eu não estou preparado, não me sinto preparado ou preparada para poder assumir essas responsabilidades. Eu sou uma pessoa que tem muito sofrimento na vida, eu não consigo crescer. Ou então eu estou bloqueada. Né? Então, essas frases e essas palavras são algo que a gente tem que levar em consideração das relações humanas, daquilo que a gente viveu, mas que a falta do autoconhecimento pode levar as pessoas ao fracasso. Como que dentro, né, das questões emocionais você pode me dizer sobre o autoconhecimento? Por que é importante a pessoa se autoconhecer para ela não ter medo ou de fracassar ou de não conseguir alcançar algo? Seja para um profissional que a gente está buscando, né, que quer abrir um consultório, que quer seguir no mundo do empreendedorismo, que quer chegar como você, ser um palestrante que faz inúmeras palestras, né? E você tem que estar ali se expondo o tempo todo, você precisou se autoconhecer. Sim. A pensar ali que você desenvolveu personagens, você desenvolveu papéis ali, onde você falou para mim que você fingia até que era lá o Homem-Aranha, o Superman, e muitas vezes falava o português de Portugal, não, né? Falava como um português para poder se fingir até se tornar alguém. Então, como que é essa questão do autoconhecimento, isso dentro da inteligência emocional? Como que a gente pode lidar com isso? Como você pode aprimorar se é uma habilidade ou não? Sim, perfeito. Porque é o seguinte, a única pessoa que nós vamos conviver, que nós temos certeza que vamos conviver ao longo da vida, por toda a vida, é com a gente mesmo. E nós temos uma grande ferramenta. Imagina que você tem um carro muito potente, mas você não sabe como operar esse carro. É um carro que vai de 0 a 300 em questão de segundos. Mas se eu nem sei manusear esse carro, como que ele funciona, como é que eu vou poder usar esse carro? E nós somos ferramentas incríveis. Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante, para que a gente possa entender o que se passa dentro de nós, como que nós agimos. Porque isso vai também ligar, está muito ligado também... muitas vezes podemos nos comparar com algo, com a outra pessoa, com alguém, com uma outra pessoa. Só que essa pessoa tem uma personalidade diferente. Logo, ela tem coisas que ela consegue fazer com mais perfeição e outras não. Então, se eu me comparar com uma pessoa que muitas vezes ela é completamente diferente do que eu, e eu não sei por que eu sou diferente, eu acabo me julgando por isso, sendo que você tem luz e tem sombras também. Isso você vai entender quais são as luzes que eu tenho,
quais são as sombras que eu tenho, por que eu sou assim, por que eu sou de outro jeito. Por exemplo, você, eu vejo que você é uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que gosta muito de se comunicar com as pessoas, é uma pessoa criativa, mas provavelmente você tem uma dificuldade com organização, em ser mais organizada. E isso vai lhe dar o quê? O autoconhecimento, vai fazer você permitir não só conhecer você, mas conhecer o outro. E entender que o outro é diferente de você também. Muitas vezes o outro erra com você, não porque ele quer errar, mas é porque ele não consegue agir de forma diferente, Sim. muitas vezes. E com você também. Entender que o autoconhecimento, eu sei que também eu sou uma pessoa muito criativa, mas eu tenho dificuldades em ser uma pessoa extremamente organizada, metódica, assim. Eu tenho dificuldade com isso. Porque eu tenho o autoconhecimento, eu sei disso, eu sei as dificuldades que eu tenho, eu sei como que o medo age em mim, Sim. como enfrentar. Então, o autoconhecimento é como se fosse um manual. Todos nós temos um manual de instrução, como nós operamos. Quando você começa a se conhecer mais, é como se você tivesse acesso à primeira página do manual. Aí você, eu ajo assim por causa dessa situação, porque eu sou dessa forma, porque eu tenho essa personalidade. Então é um bloqueio, é um sabotador que eu tenho. Isso. Eu tenho um sabotador, esse sabotador. Então é por isso que eu vejo as coisas dessa forma. É por isso que eu começo e paro. É por isso que eu quero controlar tudo o tempo todo. Por isso que não tem constância. Tem constância. Porque é o seguinte, no exército, nunca se viu o exército não, mas tenho amigos, eles falam que tem o seguinte, tem um conceito, tire o inimigo do anonimato. Se você está numa situação ali, e você avistou alguém, você tem que mostrar para aquela pessoa que você viu ela. Por quê? Porque quando ele te vê, é muito mais difícil que ele faça algo contra você, porque sabe que você está preparado. Aí imagina, se você não se conhece, você não sabe quais são seus medos, quais são os sabotadores que você tem, quais são os erros que você pode realizar, pode cometer ou não na vida. Então, uma coisa que conhecer sobre sabotadores também foi algo que me libertou muito. Eu ia até te perguntar sobre isso, né? Como é que essa autossabotagem ela pode se manifestar na pessoa e prejudicar dela ter o sucesso que ela está buscando? Porque é como se, como eu disse mais uma vez, a causa de tudo. Ao longo da nossa vida, nós aprendemos a operar de uma forma de acordo com a nossa sobrevivência. Se eu operei fugindo de algo e deu certo até hoje, deu certo como? Sobrevivi. Sim. A mente fala. Se ele sobreviveu, mantenha assim, porque tá dando certo. Dando certo para quê? Para sobrevivência, não para o crescimento. Porque a mente ela foi programada para sobrevivência, não para crescer. Verdade. Então ela fica nisso, travada aí. Só que eu me tornei um adulto, beleza. Eu vejo que a forma como eu levo a minha vida não vai me fazer chegar onde eu quero. Então eu vejo que eu tenho que mudar isso. E, por exemplo, alguns sabotadores que eu vejo que dificultam muitas pessoas. Tem muitas pessoas que elas são hipervigilantes. Elas vieram de um ambiente que teve muitas brigas, muitas discussões, ou então os pais mudavam o tempo todo de lugar, de cidade, ou um pai alcoólatra, ou um pai abusador. Acontecia algo de ruim repentinamente. Sim, tá tudo certo, do nada acontece algo ruim. Essa pessoa ela fica esperando algo de ruim acontecer. Ela cresce dessa forma. Mais uma vez, ela entendeu que se ela for hipervigilante e esperar que algo ruim vai acontecer, para ela é mais fácil lidar assim. Porque assim ela espera que sempre o pior vai acontecer. Para que ela não ficar ser pega de surpresa, é melhor que ela fica em atenção. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa ela cresce, se torna um adulto que diante de uma oportunidade, ela vai ter muitas dificuldades para aquilo. Por exemplo, aquela pessoa que vai ter sempre um problema para uma solução. Eu vou empreender, quero empreender. Mas se eu quebrar, se não der certo, se não tiver cliente, se eu não vender, e se eu não der conta? Já começa a negatividade Já começa. antes de começar o processo. Exatamente. Por quê? Porque ela foi programada a ver que tudo vai dar errado o tempo todo. Essa pessoa não cresce na vida, essa pessoa é uma pessoa oposta que é uma otimista. É uma pessoa que sempre foca no que tem de negativo. E muitas vezes pode ser, por exemplo, veio de um ambiente que era dessa maneira. Ela sempre viu o que tinha de ruim que ia acontecer. Como que ela pode começar a se libertar disso? Ela entende que ela é assim, ela opera dessa maneira, ela tá diante dessa situação, beleza, eu quero empreender. Eu sei o que pode dar errado, mas o que pode dar certo? Que eu não estou vendo. Será que eu posso ter mais liberdade financeira, de tempo com a minha família? Eu posso construir um legado? Eu posso mudar de vida? Posso. Essa pessoa vai ter que ter um treinamento para começar a ver o que tem de bom.
treinar a mente dela para ver o que tem de bom, porque ela tem uma tendência natural a ver o que tem de ruim, os riscos que ela vai correr. Então ela fica travada nesse ponto. Então uma forma que eu gosto muito também é a modelagem. Modelar pessoas de sucesso, pessoas que têm o que eu quero. Muitas vezes eu sei que na minha personalidade, por me conhecer, eu não sou uma pessoa extremamente otimista, eu não sou essa pessoa. Só que eu tenho amigos que são, eu tenho pessoas próximas que são. Quando eu preciso de mais otimismo, eu paro e penso, como que essa pessoa iria agir dessa forma? Como que ela iria pensar? Eu já consegui grandes resultados só mudando esse pensamento. Eu estava diante seria uma negociação, e eu parei e pensei, e se eu agisse como uma pessoa extremamente otimista, entusiasmada? Entusiasmo é uma palavra muito bonita, que é como se fosse Deus dentro de nós, entusiasmo. E eu mudei o meu estado emocional dessa forma. E fui para essa negociação e consegui ter resultado muito positivo. Por quê? Eu parei, mudei a minha forma de pensar, entrei em um outro estado emocional e mudei o resultado. Por quê? Porque me conhecendo, mais uma vez, sabendo que eu não sou uma pessoa naturalmente, que é uma pessoa muito otimista. Naturalmente eu não sou, mas eu posso me tornar. Isso é muito sério que você está falando, isso aconteceu comigo, né? Eu estava ali um dia precisando tomar algumas decisões, meu estado emocional ele não estava dos melhores. Sim. E de repente o que acontece? Me aparece um vídeo seu falando, enfim, o vídeo era assim incrível, falando que você precisava mudar o seu estado emocional naquele Sim. momento para você tomar algumas decisões. Eu Sim. assisti aquele vídeo a primeira vez, eu assisti de novo, e aí nesse vídeo você falava assim: se você tomar essa decisão, você consegue mudar isso hoje. Sim. Na sua vida, porque o estado emocional é algo que você decide também. Você pode reverter aquela coisa que você acredita que é muito ruim naquilo que é bom. Era mais ou menos esse o contexto. Já tem um tempo que eu escutei esse vídeo. E aí, eu inclusive comentei com você lá no seu Instagram, falei, cara, que coisa incrível! Eu acabei de fazer essa mudança de estado emocional e eu consegui tomar uma decisão e estava num momento crítico, assim, difícil. Eu preciso resolver isso aqui. E como que um vídeo foi capaz de transferir o seu conhecimento e transferir a sua energia para que eu pudesse, por meio de um vídeo, ser transformada? Então, quando a gente pensa, e até te agradeço muito por ter postado esse vídeo, que foi uma coisa muito importante que eu estava fazendo, e conseguir reverter o quadro. Então, muitas pessoas não acreditam nessas questões de inteligência emocional. Tem gente, às vezes, que até tem medo quando fala assim, olha, vamos fazer um treinamento de PNL. Ele fala assim, não, sei lá, o povo vai exorcizar você. Né? Ainda existe essa cultura de que as pessoas não entendem a importância de você trabalhar a sua mentalidade, aquela mudança até do seu humor no dia a dia. Então, você poderia comentar aqui comigo, assim, o que é de fato essa inteligência emocional e essa mudança nesse estado emocional que pode gerar e levar a pessoa a ter um sucesso, a tomar uma decisão ou a empreender, porque isso é muito importante a gente entender, porque mudou para mim, mas eu tenho um autoconhecimento muito interessante sobre mim que eu fui sendo transformada a longo prazo, né? Ainda preciso muito me conhecer, eu acho que o autoconhecimento ele é diário. Vai ter coisas que você não vai saber sobre você. Você precisa acontecer para você entender como que você reage a determinadas coisas, situações. Mas naquele momento que eu assisti o seu vídeo, eu consegui entrar e mudar o meu estado emocional. Por que isso é importante, Diego? E o que é essa inteligência emocional e esses estados emocionais para ajudar a gente a se libertar das coisas que nos prendem, né? De crescer. Perfeito. A inteligência emocional, para ficar mais claro o que é a capacidade que você tem de gerir as emoções e saber usar as emoções certas nos momentos certos. E entender também que nós não somos as nossas emoções. Ela é só um estado, né? Como é um estado emocional, é um estado que nós nos encontramos. Nós somos uns seres que estamos acima das emoções. Só que são as nossas emoções que nos fazem tomar decisões. Então a nossa vida é marcada por emoções. Só que quando eu estiver num estado emocional que não seja o melhor ou mais apropriado para aquela situação, eu entenda que eu não sou aquilo. Eu posso sair daquela situação, seja o medo, seja a raiva, seja a tristeza, seja a alegria. E todas essas emoções, elas são boas e positivas. Depende do momento certo. Se nós perdemos alguém que nós amamos, é normal e natural, nós ficamos tristes.
É normal e até necessário que você fique com raiva quando a sua vida esteja em perigo, quando você precisa agir. É normal você ter medo diante de uma situação que quando você acelera um carro a 200 km por hora, é normal que você tenha medo. Faz parte da sobrevivência. Só que entender que nós estamos acima da emoção, nós podemos mudar as emoções, muda todas as nossas vidas, nossos resultados. Quantas pessoas que tiveram a emoção errada, no momento errado, acabaram com tudo, porque não conseguiu controlar a situação. E, por exemplo, o que eu te passei lá, o vídeo que você viu, era a tríade da mudança de estado emocional, que tem 3 formas de mudar, que é mudando um pensamento, eu consigo mudar o foco de um pensamento. Exatamente. Por exemplo, se eu foco no medo, no erro, e se eu focar no que pode dar certo? E se eu focar no que vai acontecer de bom naquela situação? Exemplo, há pouco tempo eu esbarrei meu carro. Qual a situação natural que vem? Qual o sentimento de perda, de dano? Nossa, bati o carro, esbarrei o carro. Aí eu parei e mudei e pensei assim, eu só bati o carro porque eu tenho um carro. Só esbarrei o carro porque eu tenho um carro. Naquele momento eu fui tomado por uma gratidão tremenda, que eu não estava tendo gratidão por ter um carro. Eu fiquei muito grato, porque eu mudei um foco de um pensamento, veio uma emoção negativa e depois eu fui para uma emoção extremamente positiva, que mudou meu dia para melhor. Ou seja, bater o carro me fez um estado emocional, me fez me colocar no estado emocional muito bom. E uma outra coisa, uma outra forma de mudar, é mudando também a fisiologia, a postura corporal. Uma pessoa com depressão, triste, ela fica para baixo, ombros para baixo. Isso vai gerar o quê? Vai gerar mais tristeza. Vai mudando. Agora, se eu ficar na postura de excelência, o ombro ereto, peito mais estufado, então, assim, andando com majestade, não tem como eu ficar para baixo. Eu mudo o estado emocional. Colocar as mãos na cintura, como Super-Homem, Mulher Maravilha, muda meu estado. E isso ficou provado na ciência também, que perceberam que atletas, corredores, quando venciam as corridas, eles comemoravam em formato de V, erguendo os braços. Mas poderia ser um comportamento aprendido. Mas foram pesquisar corredores que tinham deficiência visual, nunca tinham enxergado na vida toda, quando eles ganhavam, eles faziam o mesmo gesto, ou seja, é algo intrínseco no ser humano. Se eu mudar a minha postura corporal, eu mudo as minhas emoções. Então é uma forma de você mudar as emoções também. E hoje eu trabalho com atletas também, eu trabalho a parte emocional de atletas. Estou hoje com um atleta de jiu-jitsu, vai competir esse mês agora. A gente faz esse trabalho de mudança de estado emocional, mudança de bloqueios, eliminar, para que ela possa de fato atingir, ser campeã e conquistar o cinturão. E uma outra forma é você mudar as palavras que você diz, que você fala, e a forma como você fala. Se eu falar assim, eu sou muito feliz, é uma palavra de felicidade, beleza. Mas se eu mudar a intensidade, eu sou muito feliz, eu sou alegre, eu sou confiante, é totalmente diferente. Sim. Se você começar a falar dessa forma com você, não tem como você ficar triste. Não muda só a nossa voz, muda o estado que a gente encontra na nossa voz. Né? Exatamente. Então, são ferramentas que você vai aprendendo a utilizar ao longo da sua vida, de inteligência emocional, para mudar um estado emocional, para você mudar isso. Quando você muda as palavras acerca da sua vida, né? Você começa a acreditar, como aquela história, né? Finge até se tornar, você começa a acreditar naquilo ali. E isso vai mudando a sua mentalidade, fazendo você se movimentar, crescer e desempenhar novos papéis, ou até mesmo novos personagens, né? Você acredita que a pessoa que está vivendo nessa questão dessa mudança da inteligência emocional, muitas vezes ela vai criar mais um papel de personagem do que viver a vida real? Ou isso não aconteceria? Eu acho que é bom agora ficar claro o que é um papel. Eu vejo que ao longo de nossas vidas nós temos vários papéis. Como, por exemplo, você tem a fonoaudióloga, você é a profissional, você é a líder, você é a esposa, você é aluna em um curso que você faz, você é a filha, você é a amiga. Cada um desses componentes são papéis que você tem. Por exemplo, você é diferente com seu marido do que com as suas amigas. Você é diferente com a sua mãe, com seus pais, de como você é no profissional, com seus clientes. Por quê? São papéis diferentes. Nós somos diferentes aqui falando no podcast, porque são papéis diferentes. Então, quantos mais... Agora, o papel ele pode ser criado, ele pode ser desenvolvido. Se eu sempre tive um papel
que eu me via como inseguro, incapaz, indeciso, inconstante, medroso. E se eu começar a treinar um novo papel de confiança, de ousadia, e começar a agir dessa forma, aí pode vir esse questionamento, mas eu vou estar sendo falso, né? Pode ser, eu vou estar sendo falso, vou estar sendo eu mesmo. Mas quem te garante que você é uma pessoa insegura? Quem te garante que você é uma pessoa medrosa? Ou é algo que você acreditou a sua vida toda? Aí a palavra identidade, do latim, ela significa ser que se repete. Se você se repetir com uma pessoa medrosa a vida toda, como alguém covarde, você se identifica como covarde. Mas se a partir de agora você decidir mudar e ter comportamento de alguém corajoso que enfrenta os seus medos, você nem vai se reconhecer mais como sendo um covarde, mas como sendo alguém confiante, alguém corajoso. Por quê? Porque você começou a repetir nesse processo. Só que aí que entra um ponto muito interessante que você trouxe aqui. Porque muitas pessoas começam a mudança e param porque elas se sentem que estão sendo impostoras. Mas eu não sou essa pessoa. Mas você é o que você se torna quem você decide. Se você decidir que vai ser corajoso, você vai ver essa questão, vai olhar para trás. Olha, eu muito raramente eu olho para trás e me vejo como eu era no passado, mas muito raramente. Mas em pequenos momentos acontece. Só quando acontece, eu olho para trás, eu vejo que é uma nova mudança que eu tive, é uma nova personalidade que eu criei. Mas quanto mais eu agir assim, mais isso fica forte. Por isso que as pessoas, às vezes, elas mudam o efeito sanfona e voltam. Porque dentro delas se cobram que elas estão sendo falsas. Mas eu não acredito que ninguém nasceu para ser medroso, ser covarde. Pelo contrário, eu acredito que todo mundo é a imagem e semelhança de Deus. Se você é isso... Tem que ser forte. É Tem forte, corajoso. Então é isso que eu penso. Olha, você trouxe uma palavra muito interessante sobre negociação, que você um dia precisou mudar, né, o seu estado emocional. De que forma, né, que a inteligência emocional ela pode influenciar a resolução de conflitos dentro de uma empresa, dentro de uma negociação, dentro desse ambiente? Você acha que é sempre a inteligência emocional que pode reger essa mudança de comportamento, ou existem outras características fora da inteligência emocional que rege essas decisões? Eu vejo que a inteligência emocional é a base primordial. Então, depois disso, você pode usar técnicas, né, de liderança, entender melhor outras técnicas. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem inteligência emocional, diante de na empresa, por exemplo, situações de conflitos, ela vai entender, uma pessoa com muita inteligência emocional, é uma pessoa humilde também. Humilde de que forma? Que não é orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa, diante de um conflito, se a pessoa falar algo para ela, ela absorve aquilo como sendo a identidade dela. Se ela falar algo negativo, por exemplo. Agora, uma pessoa que é humilde, ela consegue reconhecer erros. Ela consegue resolver conflitos, porque uma pessoa orgulhosa, ela nunca vai reconhecer que está errada. Ela nunca vai reconhecer que ela erra, que ela não tem uma solução para tudo. Uma pessoa que ela tem inteligência emocional, ela vai ser humilde, ela vai falar assim, de fato, ela vai conseguir entrar num acordo porque ela vai entender os erros que ela tem, aonde que ela tem que negociar, aonde tem que abrir mão. A personalidade do outro, talvez seja uma personalidade mais agressiva, por exemplo, ela vai entender que aquilo diz muito mais sobre o outro do que sobre ela mesma. Então isso, a inteligência emocional que vai dar isso para as pessoas. Quantas discussões existem porque as pessoas não conseguem gerir as próprias emoções, não têm autocontrole, porque falam coisas que não deveria falar, ou então não falam aquilo que deveria falar. Então, por exemplo, às vezes eu tenho que ser mais firme com alguém. Então eu uso o quê? A inteligência emocional. Eu entendo que sendo firme ali com aquela pessoa é porque ela precisa naquele momento. E quando alguém possa agir de uma forma assim comigo, eu entendo que aquilo não interfere em quem eu sou. Sim. Que aquilo é só um conflito que nós estamos tendo naquela situação. Tem uma chance de mudança. Uma chance de mudança. E eu vejo que uma forma muito legal para todo conflito é você se ver de fora do conflito. Você vendo como sendo uma terceira pessoa. Como que eu estou falando com essa pessoa? Será que, o que eu estou transmitindo para essa pessoa? O que ela está me transmitindo? Será que faz sentido o que ela está falando comigo? Eu vejo que essa forma de você se ver de fora de uma situação de problemas é muito bom. Porque muitas vezes nós conseguimos dar uma solução para alguém, mas quando estamos dentro do problema não conseguimos. Isso é verdade. Porque nós estamos associados ao problema. Quando desassociamos dele, é muito mais fácil você ver uma alternativa, uma solução. Isso é muito legal pensar, até mesmo como fonoaudiólogos, né, que somos, a gente, numa empresa, a gente precisa gerenciar pessoas, Sim. a gente precisa gerenciá-la, por exemplo, um secretário, você precisa ensinar
o seu funcionário, como que ele vai vender para você Sim. um produto, ou então se ele não vai vender esse produto, se será você mesmo. Eu percebo que existe essa dificuldade dos profissionais de saúde, de forma em geral, não só do fonoaudiólogo, de gerenciar, de ser firme na hora que precisa ser firme, de soltar a corda na hora que precisa soltar a corda. E tem muito a ver com essa questão da inteligência emocional. Às vezes não passou por esse filtro ainda, não consegue associar e lidar com todas essas questões dentro de uma empresa. Sim. Então, isso é muito importante. Então, olha só, existe alguma coisa prática de forma ou diariamente que a gente pode fazer para aprender a controlar as nossas emoções, para a gente poder ter um pouco mais de sucesso na vida, na carreira? Ou a gente precisa fazer um super treinamento específico para lidar com as nossas emoções e nos tornarmos pessoas melhores? Sim, perfeito. Eu vejo que o primeiro passo para a gente fazer isso, poder mudar ter uma consciência sobre isso, por exemplo, muitas pessoas, elas sentem, todo mundo sente várias coisas ao longo do dia. Uhum. Só que essa pessoa nem sabe o que ela está sentindo, nem sabe o que ela está passando. Se você não sabe que está sentindo algo, como é que você vai sair de algo que você nem sabe o que é? Nem sabe o que está sentindo. O primeiro passo é a autoconsciência. Todo ser humano tem que ter autoconsciência sobre a própria vida dele, sobre as emoções. Como que eu posso fazer isso? Como exercício, começa a anotar quais são as emoções que eu sinto ao longo do dia. Eu senti tristeza. Por que eu senti tristeza? Eu senti tristeza porque alguém me xingou na rede social, porque alguém falou algo que eu não queria. Por que eu senti alegria? Por que eu senti medo? Comece a escrever a emoção que você sente e o porquê. Porque muitas pessoas ficam presas à emoção porque elas não param e pensam: por que eu estou nesse estado emocional? Aí quando você descobre o porquê, muitas das vezes, não faz nem sentido você estar naquele estado emocional. Mas você aprendeu que deveria estar. Aí você para e pensa: alguém me xingou na rede social, exemplo. Mas o que essa pessoa diz sobre mim não interfere em quem eu sou. Quando as pessoas travam para a exposição na rede social, justamente pelo medo da crítica, pelo medo de que alguém vai me dizer algo que não gostaria de dizer, de ser dito. Isso é o que mais trava as pessoas na rede social, é isso, gravar um vídeo, porque medo da crítica do outro. E se ela parar e pensar: por que eu estou preso a esse sentimento? Porque eu estou com medo da opinião do outro, da crítica. E o que o outro fala sobre mim? Diz respeito sobre quem eu sou? Vai me afetar? Não diz respeito a quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Por que eu estou fazendo isso? Aí você faz, você age, você sai. Então o primeiro passo é você começar a ter consciência sobre o que passa na sua cabeça, quais emoções. Começa a anotar. Isso que você está falando é muito sério. Você foi falando, despertou um gatilho aqui, ó. Acho que eu já estou começando a ser treinada. Eu me lembrei exatamente disso. A primeira vez que eu lancei um curso, assim, a primeira possibilidade de ser lançado, né? A primeira tentativa, eu recebi um e-mail de um hater, né? Não foi nem, podia ter comentado na rede social, que estava mais fácil de apagar, porque o e-mail ficou bem guardado. Né? E a pessoa descreveu que foi péssimo, que eu dei uma aula péssima, como eu era ruim naquilo que eu estava falando, que ela não acreditava em nada daquilo que eu estava falando. E assim, eu vendi tantos cursos no dia, mas aquela pessoa, ela me incomodou por muitos meses. Eu comecei a acreditar que eu não era boa nada, que eu era ruim, que eu realmente era péssima. Eu me lembro que um meu mentor chegou e falou assim: Patrícia, você não pode acreditar nisso. É um de milhares que vão falar que você é caloteira, que você não é bom no que você fala, que não acredita naquilo que você fala. E por algum instante, ou melhor, por alguns meses, eu travei demais. Eu falei: gente, eu não vou gravar mais nada, acabou. Se essa pessoa não gostou do que eu falei, a primeira vez que eu resolvi aparecer, já me incomodou, já me fez sentir mal. Eu não quero vivenciar isso. E eu precisei construir essa mentalidade, eu precisei mudar, demorei, não consegui fazer assim como, sei lá, como que vocês chamam, uma ressignificação muito imediata. Eu custei entender isso, e às vezes, quando você comentou isso, veio esse gatilho, veio essa lembrança de que ainda bem que eu não parei, né? Ainda bem que eu continuei, já tem alguns anos, e eu vou até eu conseguir. Eu tenho uma paciente que esses dias ela estava me falando: olha, eu tenho muita dificuldade para falar, e eu sou uma palestrante conhecida. Eu ainda falo muitas palavras erradas, eu tenho haters, e eles me disseram: não sei por que nas redes sociais, como é que você continua
vendendo seu produto, falando errado desse jeito. Ela falou, eu não vou deixar de transmitir a minha mensagem, o meu legado, só porque você acha que eu não falo bem. Porque são dificuldades que a gente tem. Enfrentar o medo da exposição, talvez esse seja um dos maiores problemas da fonoaudiologia para empreender, para sair do lugar, para deixar de atender só um monte de convênio de saúde, começar a atender no particular, começar a viver de consultórios, começar a falar o seu valor sem ter medo de a pessoa falar assim, não, eu não vou pagar por aquilo ali. É na hora que a pessoa disser não para você conseguir mudar o seu estado emocional para convencer aquela pessoa, usar a inteligência emocional para convencê-la por que você é bom. Mas a pessoa, quando ela escuta um não, como eu escutei várias vezes, a gente tende a falar assim, não, realmente está muito caro. Né? Então, hoje eu falo para as pessoas, não, está caro quanto para você, né, ter o resultado que eu posso gerar em você. Então, a inteligência emocional, para mim, hoje, ela faz todo sentido no meu negócio. Né? Eu não sei, para você, fono, que está escutando, ou empresário, um palestrante, como você hoje, empresário palestrante, porque você fecha negociações, você dá palestra, você não vai fazer uma palestra gratuita, é o seu trabalho, você vive disso. Então as pessoas têm muito disso, faz uma palestra aqui para mim de graça, né? E a gente às vezes não sabe mostrar o nosso valor, não tem essa inteligência emocional para poder lidar, para poder aprender e conviver com pessoas que consigam trazer para a gente, para dentro de um núcleo, né, de profissionais, uma condição para a gente crescer e desenvolver e ter sucesso na profissão. Então, assim, a gente precisa dessa mentalidade mais empreendedora, a gente precisa ter um autoconhecimento, a gente precisa viver menos frustrações, menos o medo, menos a insegurança. E em todo momento da carreira, sabe, Diego, eu acredito que a gente vai passar por essas palavras que são dores, né? Quase todo momento a gente vai ter medo do fracasso, sempre a gente vai ter medo, sempre a gente vai achar que a gente não é bom o suficiente ou que a gente consegue lidar com as nossas emoções, mas são nos momentos que essas palavras elas vierem que a gente vai saber se a gente vai ter condições de resolver o problema. E muito disso está conectado naquilo que nós vivenciamos e naquilo que nós decidimos, né? A outra frase que eu carrego para a minha vida, que são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o nosso destino. Então, para isso, a gente precisa desenvolver as nossas habilidades. E a pergunta que a gente começou aqui hoje, esse podcast, era se todo mundo pode empreender. Então, vamos fechar esse podcast para você me responder, todo mundo mesmo pode empreender? Ou será que algumas pessoas não nasceram para o empreendedorismo? A resposta, se fosse uma resposta seca, eu diria que não. Não é para todo mundo. E continuando, a resposta é para quem está disposto. É para quem está disposto. Pode ser para todo mundo, mas embora eu sei que nem todo mundo vai estar disposto. Mas estar disposto é o quê? É o que você falou aí. É uma decisão. Porque quando eu vejo nas pessoas, não é a pessoa mais apta, mais capacitada, a melhor que vai estar no pódio. Não é o melhor atleta, não é o melhor empresário, não é o melhor fono. É o que mais está disposto. É o que toma uma decisão. Porque eu gosto muito de estudar pessoas de sucesso ao longo da vida. Já estudei presidentes americanos, grandes imperadores romanos, já estudei os primeiros empresários que o Brasil teve, os primeiros que os Estados Unidos teve. Gosto muito de estudar pessoas de sucesso. O que eu vejo em todas essas pessoas, atletas de grande, altíssima performance, o que eu vejo em todas essas pessoas? Não eram as melhores, não eram as que mais tinham capacidades, não eram. Eram as pessoas que decidiram e elas fizeram de suas dores, fracassos, limitações, um combustível que fez elas canalizar no sucesso, na vitória. Então, o primeiro passo é você decidir. A partir daí, você se desenvolve para chegar onde você quer. Você coloca data para que aquilo aconteça, porque se não tiver data, nunca vai sair do papel. E se você esperar para construir um negócio perfeito, e você construir um negócio perfeito, significa que você demorou tempo demais para começar algo. Você tem que começar com erro, com dificuldade, e é assim que vai ser. Não é fácil não, né? É passar pelo processo. Pelo processo. E uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: é na arena que o gladiador pede conselho. Você pode ler todos os livros que você quiser sobre natação, mas você vai aprender a nadar dentro da água. É quando você pular na água. Então você pode se capacitar, você pode se preparar, fazer um curso de inteligência emocional, uma mentoria. Claro, é muito bom você nunca parar de investir na sua transformação,
mas você tem que entrar em ação, tem que começar. Ainda mais agora, nesse mundo que nós vivemos, que é tão mais simples empreender do que foi no passado. Eu vejo pessoas que para empreender era algo muito difícil. Imagina, 100 anos atrás, empreender era algo muito mais difícil. Hoje, com a internet, é muito mais simples Não você tinha nenhum empreender. conhecimento, né, para empreender. Então hoje é muito mais simples. Até 2025, o Brasil vai ter novos 100 mil bilionários. Por que não pode ser você que está vendo aí? Eu serei. Aí, eu também. Nós já somos. Nós já somos aqui, eu já tô nesse núcleo aí. É isso aí. E sabe disso que você está falando é tão importante porque tudo isso se resume na palavra constância, né? Não desistir, se manter Sim. constante. A gente não pode parar, porque o medo pode paralisar, mas se você manter constância, mesmo com medo, indo com medo mesmo, você chega lá. Com certeza. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu não paro, não. Sou Sim. imparável. É verdade, é verdade. Então, que maravilha. É justamente isso, sabe? E uma coisa que eu senti muito de falar aqui é sobre você, é a forma como você se trata, sabe? A forma como a gente se trata muito ligada à autoestima, porque a gente muitas vezes, o ser humano ele se trata de forma negativa, com culpa, porque a culpa está totalmente ligada à vergonha, ao medo, ao vitimismo. Então começa a se tratar de forma diferente. Talvez muitas pessoas nunca disseram para elas mesmas que elas se amam. Eu vejo que quando a gente começa a fortalecer o nosso amor próprio, você vai ter muito mais força para vencer o medo. Porque você se torna uma pessoa que se ama, você vê o medo e fala, eu me amo, eu não vou deixar que esse medo me paralise. Então o amor próprio é algo que tem que ser construído, essa autoestima, que é a estima por si mesmo. É a base que eu ensino para os meus alunos, é você aprender a se amar. É você aprender a errar o erro e não se culpar porque você errou, porque você fracassou. Qual o problema? Você que fez uma aula e recebeu crítica, você está na frente de muita gente que nunca teve coragem de fazer uma aula, você se expôs. Sim. E sabe o que eu penso? Eu tenho compaixão da pessoa que te criticou, porque provavelmente ela vive uma vida tão amargurada a ponto de colocar isso numa rede social, para criticar alguém que está fazendo algo que ela não está fazendo, ou ela se cobra demais. Dela, né? Está confrontando. Ela gostaria de fazer o que a pessoa está fazendo. E quando Pedro fala de João, eu sei muito mais de Pedro do que sobre João. Porque se eu criticar você, falar mal de você, eu tô falando mais de mim, do que eu vejo dentro de mim, não o que eu vejo em você. Então isso é um pilar da inteligência emocional, é você conseguir ver as coisas por fora, na visão do outro também. E uma coisa que é muito importante, que é um conceito que tudo é condicionamento. Todo comportamento que nós temos foi condicionado a ser de forma como é. Mas como é condicionado, pode ser mudado. Pode criar um novo condicionamento. Eu já tive muito medo da crítica, eu já parei com medo da crítica. Só que agora eu aprendi a ver a crítica como combustível. Se alguém me critica, aquilo me dá uma energia muito maior. Se alguém me criticou porque eu fiz uma live, agora eu vou fazer 10. Agora eu vou fazer mais. Vou ter mais resultado agora. Porque eu mudei a crítica. Não tem como eu mudar a crítica dela, não tem como eu impedir que ela venha, mas tem como mudar e condicionar um novo comportamento que eu vou ter diante dela. Então, tomara que todo mundo critique o nosso podcast. Com certeza. Pra gente repetir. Quanto mais haters, melhor. Isso aí, gente. Façam bastante críticas. Vou deixar de novo aqui as redes sociais do Diego para vocês fazerem muitas críticas. Começar, inclusive, a seguir, né? Sim. Porque os nossos inimigos nos seguem também. Com certeza. Na verdade, sim, os amigos deveriam seguir mais a gente, mas, em geral, são as pessoas que querem se tornar algo que a gente já chegou, alcançou ali, né? Verdade. Mas que legal. Olha só, foi muito importante esse diálogo, essa conversa que a gente teve aqui hoje, esse bate-papo. Eu acho que eu vou até me tornar sua aluna. Você já tá... Vai ser um prazer. E assim, na realidade, eu quero que você, fono, que está escutando esse podcast, grave tudo isso que você falou. Teve uma importância que eu não precisava nem perguntar, era só deixar o Diego falando, que ele vai fluindo. Eu acho que ele foi me olhando e falou assim, acho que eu vou falar que essa menina está precisando ouvir um monte de coisas aqui. Mas por quê? O poder, para mim, da inteligência emocional é algo que eu preciso aprender cada dia mais. Eu preciso me autoconhecer. Eu acho que quando um profissional da fonoaudiologia, né, que aqui é o meu foco, conseguisse ter esse autoconhecimento, vai conseguir empreender. E para você que acha que não dá para empreender porque você não é bom nisso, que você tem medo do fracasso, escuta tudo isso aqui que o Diego falou, porque a gente precisa ter esse controle, esse domínio da nossa mente, do nosso corpo,
de acreditar em quem nós somos e onde a gente pode chegar. Como diria Zagallo, né, vocês vão ter que me engolir, eu ainda vou falar muitas coisas Boa. sobre isso, porque a inteligência emocional e a gente pensar no empreendedorismo, a gente vai conseguir esse sucesso quando a gente acredita que a gente pode. Né? Então, eu tenho uma frase que tem uma fisioterapeuta que usa muito, que se eu posso, você também pode, e foi uma frase que a dona da criadora, né, eu esqueci o nome dela, da Mary Kay, ela usava, então quando ela criou os produtos, ela falava, se eu posso, você pode se tornar uma mulher bela, bonita. Então, da mesma forma, se eu posso ser uma empresária, o Diego pode ser um empresário, e olha que ele era tímido, ele tinha medo, ele se sentia inconstante, por vezes ele não teve ali as melhores condições para se tornar quem ele é hoje, um grande palestrante, um dos maiores palestrantes aqui de Minas Gerais, vai ser do Brasil agora, Sim. do mundo. Você também pode construir o seu império, né? Seu lema, como que é? Sim. Você transforma as pessoas para fazer o quê, Diego? Conta aí. Justamente para você se desbloquear, se destravar, para você dobrar faturamento, crescer na vida e para que você possa construir o seu império, se tornar uma pessoa imbatível. Então, ó, se você quer ser o próximo milionário, porque eu já estou aqui no caminho, é isso aí. E se tornar uma pessoa imbatível, construir um império, primeira coisa, ter controle das suas emoções, conseguir fazer aquilo que tem que ser feito, não como uma criança, mas assumir os papéis da vida, né? Sim. Não, o super-herói, ele foi muito importante para você se basear, mas na vida real, ela te trouxe até aqui. Sim. Né? E para isso você precisou criar algumas coisas na sua caminhada, usando a sua criatividade, a sua inteligência emocional, e para você contar e transformar as pessoas. Então, espero que você, fono que quer abrir uma empresa, que você saia aí do medo, consiga se destravar, tenha menos preconceito com você mesmo, acredite mais no seu potencial, e se você precisar e quiser construir um império, pode chamar o Diego aqui, que ele também pode te ajudar a destravar o medo de crescer, de ser uma pessoa produtiva, de ser uma pessoa lucrativa, milionária. Exatamente, sim, com certeza. Gente, ó, maravilha. Então, ó, deixando um recado para você que assistiu esse podcast até agora, você quer empreender, mas mesmo assim continua sentindo medo, tem o medo do fracasso, acha que você não pode, você não consegue. Hoje você teve uma aula aqui para saber como você pode lidar com as suas emoções e conseguir alcançar o sucesso para você poder empreender. Ah, Patrícia, mas ele disse que será que todo mundo não pode empreender? Se você quiser, se for uma decisão sua, com certeza você consegue empreender. Eu estou aqui muito grata por essa mega aula que você trouxe aqui para mim. Não foi nem só um bate-papo, foi mais do que isso, hein, Diego? Obrigada. Patrícia, uma honra foi toda minha. Assim, eu gostei demais. Para mim, o tempo aqui voou, passou muito rápido. Poderíamos ficar por 12 horas falando aqui. Quando quiser me chamar novamente, sinta-se às ordens, eu vou ser o maior prazer. Com certeza. Gostei muito de participar aqui com você, estar aqui com a sua audiência, foi um imenso prazer. E eu deixo uma mensagem final que é o seguinte: enfrente seus medos. Decida qual medo você precisa enfrentar. Porque quando você chegar ao fim da sua vida, os arrependimentos, eles serão aqueles que você não fez, aquilo que você não agiu, o medo que você não enfrentou. E diante da morte, pouca coisa importa. E eu tenho certeza que os seus medos não vão importar diante da sua morte. Então, enfrente seus medos. Olha só, gente, que mensagem incrível. Ó, vale palmas aqui, muito bem. Diego, gratidão pelo seu tempo, por tudo que você trouxe, né, nesse momento hoje do Fonocast. E olha só, tem uma galera ainda que já está assistindo até o final desse podcast que ainda não está seguindo nossas redes sociais, Sim. hein, galera? Olha só, para você me encontrar, é só você digitar @Fonolopes, que você me encontra no Instagram. E da mesma forma você me encontra no YouTube. Só você digitar Fonolopes que você encontra. Agora, para encontrar o Diego, olha só. @Diego Torlini, Instagram. Olha, e sabe o que vai acontecer nesse @Diego Torlini? O Diego vai dar de presente para você que for lá no Instagram dele, no link da bio, no direct, e chamar ele, falar que você participou ouvindo o Fonocast, escutou toda essa história. O que ele vai comentar lá para você, Diego? Fala assim: eu quero o meu livro e eu participei do Fonocast. Aí eu vou os 5 primeiros que participarem, eu vou dar uma versão gratuita do meu livro. Olha só, gente, eu acho que eu vou ser a primeira a participar, hein?
Então entra lá, @Diego Torlini, comenta que você participou do Fonocast e que você 5 primeiros, né? Você que for um dos 5 primeiros, você vai ganhar o livro dele com o nome Sonhos Imbatíveis. Sonhos Imbatíveis. Gente, não dá para perder isso não. Vocês vão ter toda essa história, tudo sobre como você pode sonhar, acreditar, crescer e desenvolver. Não vai poder perder de jeito nenhum. Então, 5 primeiros que comentarem lá no direct do Diego vão ganhar esse presente. Isso aí. E se você não for nos 5 primeiros, não vai ser mais o livro, mas eu vejo alguma coisa que eu posso te servir de alguma forma. Então você fala que veio do Fonocast para honrar também a sua audiência, esse espaço aqui. Alguma coisa eu vou encontrar lá para te servir também. Então, olha, eu vou ser a primeira a comentar, brincadeiras à parte, e depois dos 5 comentários eu vou entrar para ganhar um outro presente. Beleza. Você não perdi de jeito nenhum, viu, gente? Mas brincadeiras à parte, a gente vai ficar esperando você comentar. Gratidão, Diego, por você participar aqui do Fonocast de hoje. E, ó, até mais para você. Eu vou ficar te esperando aqui no próximo Fonocast. Tchau, tchau, galera. Foi um prazer. Tchau, tchau.